Olá, pessoal, tudo bom? Nós vamos fazer agora a correção da prova da turma de Teoria Geral do Processo de Conhecimento, da turma do período noturno, ok? Vocês tiveram 10 questões, cada uma valendo 100 pontos. Nós faremos agora a correção da avaliação. Eu vou ler as alternativas em cada questão e provavelmente não seja a mesma alternativa que estava na sua prova, porque quando eu formulei a prova no sistema, eu pedi que embaralhasse as questões, então provavelmente que a mesma questão, alunos diferentes estejam com alternativas embaralhadas, tá? Então eu vou ler as frases e vou dizer qual é a frase que está correta, que provavelmente a sua frase está numa ordem diferente da minha e numa ordem diferente do seu colega, tá bom? Bom, vamos lá. Primeira questão. Questão pela Banca VUNESP, elaborada pela Banca VUNESP, ano de 2019, Prefeitura de São José do Rio Preto, cargo procurador do município. Assinale a alternativa que representa o princípio e sua respectiva característica. Ah, olha só que legal essa questão, hein? Primeira sentença. Princípio do livre convencimento motivado. O poder do juiz de decidir fundamentadamente de acordo com a sua convicção jurídica, observando os fatos e as provas existentes no processo. É essa a alternativa correta. O princípio do livre convencimento motivado, nesse princípio, o juiz deve demonstrar com base numa explicação racional que valor atribuiu a cada prova. Ele não pode apreciar a prova de uma forma completamente livre. A doutrina afirma que a motivação deve partir de cânones racionais comumente aceitos e reconhecidos no contexto da cultura média, do tempo em que se dera a sentença e do local onde que atua o órgão julgador. O principal objetivo é justificar racionalmente a decisão, de modo que seja possível controlar também a racionalidade dessa justificativa. O juiz não deve pronunciar num discurso superficial, meramente retórico, vazio, sem conteúdo nenhum, ao qual se adere por emoção ou um consenso irracional. Por isso, não se admite decisão fundada em critérios de fé, baseada em concepções religiosas ou místicas. Essa resposta você vai encontrar lá no livro do Fred Dider Jr., Curso de Direito Processual Civil, volume 2, ok? Próxima sentença. Princípio da instrumentalidade. Determina que todos os atos processuais devem ser informados aos envolvidos e aos seus respectivos procuradores. Não, né? O princípio da instrumentalidade das formas, que está lá no artigo 188 do CPC, diz o seguinte: os atos dos termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial, certo? E, inclusive, a segunda parte dessa sentença aqui não fala do princípio da instrumentalidade, e sim o princípio da publicidade, princípio da informação. Próxima sentença, ou próxima frase. Princípio da disponibilidade. O direito de ação não pode ser negado àqueles que se sentirem lesados aos seus direitos. Esse princípio, a afirmativa não faz referência a esse princípio, mas sim ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. Fala que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, que também está no artigo 3º do Código de Processo Civil. Próxima sentença. Princípio do juiz natural. Cabe ao juiz dar continuidade ao procedimento em cada uma de suas etapas até a conclusão. Não, o princípio do juiz natural é uma garantia fundamental e não está expressamente prevista no CPC, mas é a conjugação de dois dispositivos da Constituição, o que proíbe o juízo ou tribunal de exceção e o que determina que ninguém será processado senão pela autoridade
competente. E a última sentença, princípio do direito de ação. Possibilidade que os cidadãos têm de exercer ou não os seus direitos perante a administração pública e ao poder judiciário. É o princípio da disponibilidade que indica, como regra, cabe ao interessado decidir se vai exercer ou não o seu direito, peticionando perante os órgãos competentes. Então, não é o princípio do direito da ação, e sim o princípio da disponibilidade. Segunda questão também da Banca Vunesp, ano de 2019, Prefeitura de Poá, em São Paulo, cargo de procurador jurídico. A publicidade dos atos processuais tem irrefutável relevância para o Estado democrático de direito, além de configurar garantia fundamental prevista na Constituição Federal. A respeito do tema, o Código de Processo Civil prevê que os atos processuais serão públicos. Todavia, tramitam em segredo de justiça os processos que... Então, vem falando sobre os processos que tramitam em segredo de justiça. E eu lembro que nós conversamos isso em sala de aula, na aula virtual. Quem assistiu a aula, prestou atenção, saberá responder a questão. Primeira sentença, que versem sobre arbitragem, salvo no caso de cumprimento da carta arbitral. Não, né? Bem, que o exige o interesse público ou social. Próxima sentença, que versem sobre arbitragem, desde que a confidencialidade seja estipulada no instrumento público. Próxima sentença, que versem sobre tributos e fiscalização. Que versem sobre filiação, desde que haja perdido das partes. Vamos ver o que diz o artigo 189 do Código de Processo Civil? Os atos processuais serão públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 1. Em que o exija o interesse público ou social. Então, é a sentença correta, né? Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de criança e adolescente. 3. E que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. 4. Que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral. Então, veja só que a terceira sentença fala em arbitragem desde que a confidencialidade seja estipulada em instrumento público. Aqui não, que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. Certo? Então, a correta é a segunda sentença, que é em que o exija o interesse público ou social. Terceira questão retirada do Ministério Público do Estado de São Paulo, prova de 2019, prova para promotor de justiça substituto. A Associação X, constituída em 1999, com a única finalidade de tutela coletiva dos direitos dos consumidores, ingressou com ação civil pública ambiental em face do município Y, pretendendo impedir a continuidade de obra de alargamento de um logradouro, sob a alegação de que a ampliação poderia causar dano ao meio ambiente. O magistrado, embora reconhecendo o atendimento do requisito da pré-constituição, considerou ausente a pertinência temática para o propositura da demanda. Nesse caso, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito. Por qual motivo? Então, veja só. Uma associação entrou com uma ação civil pública em virtude de um alargamento de rua, dizendo que estava causando danos ao meio ambiente. O juiz, ao receber o processo, né, ele reconheceu o atendimento do requisito de pré-constituição, ou seja, era uma associação em nome dos seus associados. Ele considerou, porém, ausente a pertinência temática. Aquela associação não tinha nada a ver com a rua, ou
com o meio ambiente. Então, nesse caso, o processo deve ser extinto. Agora, isso sem resolução do mérito. Agora, por que ele vai ser extinto? Primeira sentença, por ausência de possibilidade jurídica do pedido, por falta de interesse processual, por ausência da legitimidade ativa, por ausência de pressuposto processual, por falta de capacidade jurídica. Vamos ver então. Isso fala sobre pertinência temática. O processo deve ser extinto por falta de legitimidade ativa. É a terceira sentença. Tá? Não estava preenchido o requisito da representatividade adequada. Então, ausência de legitimidade ativa. Aquela associação não tinha nada a ver com a rua ou não tinha nada a ver com o meio ambiente. Logo, não tinha legitimidade para fazer parte, né, para configurar um dos polos da relação processual. E, inclusive, isso é matéria, objeto da súmula 643, que diz o seguinte, do STJ. O Ministério Público tem legitimidade para promover ação civil pública cujo fundamento seja ilegalidade, reajuste, mensalidades escolares, e no âmbito do STJ reconheceu a legitimidade pela súmula 329 para pôr ação civil pública em defesa do patrimônio público. Deixa eu ver onde mais tem alguma coisa a ver com sobre esse assunto. Aqui. Ação direta de preceito fundamental contra a interpretação judicial que possa resultar lesão ao preceito fundamental, em suma, em que pese divergência doutrinária existente. A jurisprudência do STF, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a carência da condição da ação de legitimidade ativa quando faltar ao demandante a pertinência temática, tanto em processos objetivos como em subjetivos, o que demonstra a adequação da sentença. Então está aí a resposta, por ausência de legitimidade ativa. Quarta questão. Questão da VUNESP, ano de 2018, Câmara de Olímpia, cargo procurador jurídico. Qualifica-se como prejudiciais as questões. Na aula nós falamos sobre as questões prejudiciais, né? Que inclusive não podem ser confundidas com questões preliminares, né? Eu lembro de ter falado isso na aula. Então, quem prestou atenção na aula saberá responder a questão. Qualifica-se como prejudiciais as questões. Primeira sentença, que constituem propriamente o objeto da pretensão formulada. Se ele é o próprio objeto da pretensão, como que ele pode ser prejudicial a ela mesma? Não tem lógica, né? Segunda, relativas à existência de uma relação jurídica e relevantes para a solução do mérito. É isso mesmo, isso é uma questão prejudicial, né? Tem uma relação jurídica relevante para a solução do mérito. Terceira sentença, que concerne a existência, eficácia e validade do processo. Não. Meramente processuais. As meramente processuais são questões preliminares e não prejudiciais. E a última sentença, que impossibilita um julgamento do mérito. Veja só. As questões prejudiciais, elas são qualificadas como aquelas questões que são atinentes à existência e inexistência, ao modo de ser de uma relação ou situação jurídica que, embora sem constituir propriamente o objeto da pretensão formulada, que é no caso o mérito, né, da causa, essas questões são relevantes para a solução desse mérito. Como exemplo, numa ação de alimentos, né, ou numa petição de herança,
tem um processo anterior em outro juízo que está falando sobre a relação de filiação. Então, saber se existe uma relação de filiação é relevante para saber sobre a ação de alimentos ou sobre a petição de herança. Então, a solução de uma vai depender da outra, ou pelo menos vai influenciar na outra, certo? Essas questões elas não se confundem com as questões preliminares que concernem existência, eficácia e validade do processo. São questões meramente processuais. As questões prejudiciais repercutem não sobre o processo, mas sim sobre o mérito da causa. Quinta questão. Banca FCC, ano 2019, Ministério Público Estadual do Mato Grosso, cargo promotor de justiça substituto. Relativamente às suas funções no processo civil, é correto afirmar que o Ministério Público, primeira sentença, atuará na defesa da ordem pública, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais individuais disponíveis e indisponíveis. Incorreta, né? Se você for lá no artigo 176 do Código de Processo Civil, lá está escrito assim: o Ministério Público atuará na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Não fala dos direitos disponíveis. Sentença errada. Próxima frase. Tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como fiscal da lei, desde que haja recurso da própria parte. Também está incorreta. Artigo 179 do CPC. Quando intervém como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público, 1. Terá vista nos autos depois das partes. 2. Poderá produzir provas, requerer as medidas processuais pertinentes e recorrer. E tem a súmula 99 do STJ, que diz que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou como oficial da lei, ainda que não haja recurso da parte. Então, está incorreta. Próxima frase. Tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito da criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no Estatuto da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, ou de quaisquer outros questionamentos acerca da existência ou eficácia da Defensoria Pública na comarca. Essa é a resposta correta. Súmula 594 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação de alimentos em proveito de criança ou adolescente, independentemente do exercício do poder familiar dos pais ou do fato de o menor se encontrar nas situações de risco descritas no artigo 98 do ECA, ou de qualquer outros questionamentos acerca da existência ou eficiência da Defensoria Pública na comarca. Próxima. Tem legitimidade para recorrer na ação de acidente de trabalho, a não ser que o segurado esteja assistido por advogado? Não, né? O Supremo Tribunal de Justiça, na súmula 226, diz que o Ministério Público tem legitimidade para recorrer na ação de acidente de trabalho, ainda que o segurado esteja assistido por advogado. Então, é incorreta. E a última, enquadra seu membro como civil, regressiva ou diretamente responsável quando agir com culpa, dolo ou fraude no exercício de suas funções. Essa daqui eu cheguei a frisar na sala de aula, né? Que as palavrinhas que vão te enganar são essas daqui, ó. Culpa, dolo ou fraude, né? O artigo 181 do CPC fala que o Ministério, o membro do MP, será civil e regressivamente responsável quando agir com dolo ou fraude. Não fala nada de culpa. Vejam, em toda prova que vocês forem fazer, pelo menos as minhas, mas na maioria das provas que vocês forem fazer, terão as questões
fáceis, que todos irão acertar, ou quase todos irão acertar. Tem as questões, né, de dificuldade média, em que a maioria vai acertar, ou metade da turma irá acertar, e tem as questões difíceis. As questões difíceis são poucos que acertarão. Tá? São questões mais elaboradas, que precisam um pouco mais de pesquisa, mas acredito que todos estavam aptos para responder, porque vocês têm a possibilidade de consulta, eu indiquei a bibliografia para vocês, e vocês têm a internet para pesquisar também, essa é uma prova de consulta. Então, por mais que seja um pouco mais difícil, um pouco mais elaborada essa questão, todos têm condições de responder quando se empenharem. Vamos lá, próxima questão. Questão 6. Banca Fundatec, ano 2018. Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, analista técnico. No tocante à Defensoria Pública, de acordo com o Código de Processo Civil, assinale a alternativa correta. Primeira sentença. O defensor público que pratique ato atentatório à dignidade da justiça fica sujeito às sanções estabelecidas no Código de Processo Civil e na respectiva legislação funcional? Não, né? Veja só, você vai abrir lá no artigo 77, parágrafo 6º do CPC, lá diz o seguinte: os advogados públicos ou privados, os membros da Defensoria Pública, do Ministério Público, não se aplica o disposto no parágrafo 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão da classe ou corregedoria ao qual o juiz oficiar. Então, não são as sanções estabelecidas no Código de Processo Civil, questão errada. B, ou segunda sentença. A Defensoria Pública não tem legitimidade ativa para dar início ao processo de jurisdição voluntária? Questão incorreta. Artigo 720 do CPC. O procedimento terá início por provocação do interessado, do Ministério Público ou da Defensoria Pública. Próxima sentença. A atuação da Defensoria Pública em favor de pessoa hipossuficiente é instrumentalizada por procuração ou termo de patrocínio. Não, também não, né? Lá no artigo 287 do CPC diz assim: a petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico. Só que o parágrafo único diz assim: é dispensada a juntada de procuração, dentre outras hipóteses, se a estiver representada pela Defensoria Pública. Logo, é uma afirmativa incorreta. Próxima sentença. O devedor de sentença transitada em julgado deve ser intimado por carta com aviso de recebimento para dar cumprimento à sentença quando estiver assistido pela Defensoria Pública. Correto, essa é a sentença correta. Artigo 513, parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença, inciso 2, por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos. Então, essa é a resposta correta. E a última sentença: as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da Defensoria Pública e seus auxiliares, constituem de meio de prova quando certificada sua autenticidade? Não, né? Não precisa ter autenticidade certificada, porque se presume-se verdadeiros esses documentos. É o que está lá no artigo 425, inciso 6 do Código de Processo Civil. Próxima questão, sétima questão. Banca CESP, deste ano, 2020.
para auxiliar judiciário no Tribunal de Justiça do Pará. O Código de Processo Civil disciplina os autos processuais que podem ser praticados pelas partes e os que devem ser praticados pelo juiz. A respeito dos atos processuais, assinale a opção correta. Vamos lá? Primeira, são exemplos de atos bilaterais das partes a petição inicial e a conciliação. Não, né? A petição inicial é um ato unilateral do autor. Não pode ser bilateral, não é bilateral, né? Não exige a participação do réu. Então, a petição inicial é um ato unilateral. A, errado. Segunda sentença, são exemplos de atos processuais das partes a contestação e a mediação. Tá certo. A contestação é o ato processual da parte, né? Da parte requerida ou da parte ré, né? E a mediação são as partes que estão envolvidas em chegar a um consenso, não é isso? Então, é a afirmativa correta. Próxima sentença. O ato processual do juiz que está apto a pôr fim ao processo é decisão interlocutória. Não, né? O que põe fim ao processo não é uma decisão interlocutória. É só você ir lá no artigo 203 do CPC. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais. Então, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do processo comum, certo? Então, não é uma decisão interlocutória, é uma decisão, né? É uma decisão definitiva. Próxima. Despacho é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que põe fim ao processo. Não, despacho não põe fim ao processo. Incorreta. Próxima. A sentença é o ato processual do juiz que põe fim à fase cognitiva, mas não extingue a execução. Não. A sentença põe fim à fase cognitiva, sim, mas também extingue a execução. Logo, a resposta correta é aquela. São exemplos de atos processuais das partes, a contestação e a mediação. Oitava questão. Banca CESP, ano de 2020, cargo auxiliar judiciário do Tribunal de Justiça do Pará. Aqui vem uma historinha. Mafalda, domiciliada em bairro residencial e vizinha de Matheus, adolescente de 15 anos, Matheus tinha 15 anos. E o sonho dele é ser DJ e passa parte do dia mixando músicas. Incomodada com o barulho provocado pela mixagem das músicas, buscou o Poder Judiciário após várias tentativas frustradas de resolver a situação diretamente com o vizinho e propôs a ação de obrigação de não fazer, ou também conhecida como obrigação de deixar de fazer, na vara civil. Ela dispensou audiência de conciliação. Citado, Matheus procurou um advogado a fim de receber orientações sobre o ocorrido. Então, quem foi citado foi Matheus, que lembra que ele tem 15 anos de idade. Logo, ele é um menor impúbere. Ele é absolutamente incapaz. Tendo como base a situação hipotética e as regras de capacidade processual, assinale a opção correta. Primeira sentença. Matheus não tem capacidade processual para estar em juízo, devendo ser assistido por seus representantes legais. Não, se ele fosse relativamente incapaz, ele seria assistido. Nesse caso, como ele é absolutamente incapaz, ele deve ser representado. Segunda, a citação assinada por Matheus é válida, embora em razão de sua incapacidade processual, ele deve ser representado por seus pais em juízo. Veja,
A citação assinada por Mateus não é válida, ele não tem capacidade processual, né? Ele deve ser representado, ele é absolutamente incapaz. Então, a citação tem que ser feita em nome do representante legal, independentemente de ser pai ou outra pessoa. Terceira, se Mateus não tiver representante legal, o juiz lhe nomeará um curador especial. Olha só, não é isso que está lá no artigo 72 do CPC? O juiz nomeará curador especial ao, inciso 1, incapaz se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele enquanto durar a incapacidade. Perfeito. Essa é a alternativa. Essa é a alternativa correta. Mas vamos ver as outras. Se for verificada a irregularidade da representação de Mateus, o juiz deverá promover a extinção do processo por falta de capacidade processual. Não é assim que funciona, né? O artigo 76 fala que, uma vez que verificada a incapacidade processual, uma irregularidade na representação, o processo será suspenso e será designado prazo razoável para que seja sanado o vício. E a última sentença, como aceitou a citação, Mateus será considerado rével, caso não se manifeste em juízo. Não, é a mesma situação do comentário da segunda frase. Né? A citação não é válida, porque ele é absolutamente incapaz. Nona questão, banca FCC, prova do ano 2019, cargo técnico judiciário, prova para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Segundo o Código de Processo Civil, é possível estabelecer calendário para a prática dos atos processuais, isso mesmo, quando for o caso. Esse calendário será fixado de comum acordo entre, primeira sentença, as partes, independentemente da concordância do juiz, que ficará obrigado a observar os prazos e datas nele estabelecidos, inclusive no tocante à realização das audiências ou outros atos que demandem a sua presidência. Vamos ver as outras? A outra sentença. As partes, independentemente da concordância do juiz, que ficará obrigado a observar os prazos e datas nele estabelecidos, exceto no tocante à realização das audiências ou outros atos que demandem a sua presidência, os quais serão designados conforme a disponibilização da pauta. Próxima sentença. As partes e o juiz, que ficará obrigado a observar os prazos nele estabelecidos, inclusive para a prolação de decisões, os quais somente poderão ser modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Outra sentença. As partes e o juiz que ficarão obrigados a observar os prazos nele estabelecidos, inclusive para a prolação de decisões, salvo se inferiores àquele disposto em lei. E, por fim, as partes e o juiz que não poderá em nenhuma hipótese modificar os prazos nele estabelecidos, salvo expressa concordância de todos os litigantes. Vamos ver o que diz o artigo 191 do CPC, que fala sobre isso. De comum acordo, o juiz e as partes, veja só, então são o juiz e as partes. Né? Então a ata é errada. Vamos continuar. O juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais. Veja o parágrafo primeiro. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Então, qual é a resposta? Resposta é a terceira. As partes e o juiz que ficará obrigado a observar os prazos nele estabelecidos, inclusive para a prolação das decisões, os quais somente poderão ser modificados em casos excepcionais devidamente justificados. Essa é a alternativa correta. E, por fim, a última questão. Banca FGV,
ano de 2019, cargo técnico judiciário para o Tribunal de Justiça do Ceará. No curso de determinado processo, a parte autora veio a falecer. Cumpridos os requisitos legais, o juiz deferiu a habilitação requerida pelo único herdeiro do autor primitivo, ordenando a efetivação das anotações cabíveis. O fenômeno processual delineado na espécie é substituição processual, sucessão processual, nomeação autoria, assistência litisconsorcial, litisconsórcio passivo e superveniente. Nós falamos sobre isso na sala de aula, né? Inclusive, eu lembro de ter feito a diferença entre substituição processual e sucessão processual. A substituição processual é quando o indivíduo ele, em nome próprio, pleiteia um direito que pertence a outra pessoa. Então, isso é substituição processual, que é permitida apenas nos casos previstos em lei. Já a sucessão processual está lá no artigo 110 do Código de Processo Civil. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores. Então tá no artigo 110, bem explícita a resposta desta questão. Então é sucessão processual. Tá bom, pessoal? Então é isso. Espero que você tenha tido um bom aproveitamento, né? Naquelas questões que você não acertou, você deve então revisar a matéria, deve ler novamente aqueles capítulos que eu indiquei na bibliografia para vocês, rever as aulas que estão gravadas, né? Estão gravadas no AVA e se familiarizar mais com o Código de Processo Civil. Tá bom? Valeu, pessoal. Até mais.